Números capítulos 22 a 24. Balaão, em uma visão de Israel do cume das penhas, leia Números 23 verso 9. O salário da iniquidade. Estes 3 capítulos formam uma parte distinta do nosso livro, uma porção verdadeiramente maravilhosa, abundante em instruções ricas e variadas. Nela apresenta-se-nos, primeiro, o profeta cobiçoso e, em seguida, as suas sublimes profecias. Existe qualquer coisa especialmente terrível no caso de Balaão. Evidentemente, ele amava o dinheiro, um amor que não é invulgar, infelizmente, nos nossos próprios dias. O ouro e a prata de Balaque foram para este miserável um tentador engodo, um engodo demasiado atraente para ser repelido. Satanás conhecia bem o seu homem e o preço por que podia ser comprado. Se o coração de Balaão fosse reto para com Deus, teria dado pouca atenção à mensagem de Balaque, com efeito, não teria perdido um momento de reflexão com a mensagem a enviar-lhe. Mas o coração de Balaão era mau, e por isso vemo-lo no capítulo 22 na triste condição de um homem que atua por sentimentos opostos. O seu coração estava inclinado a ir, porque estava decidido quanto à prata e ao ouro, mas, ao mesmo tempo, havia uma espécie de alusão a Deus, uma aparência de religiosidade usada como capa para cobrir as suas práticas ambiciosas. Desejava muito dinheiro, e de boa vontade o receberia, mas só de uma forma religiosa. Miserável! O mais miserável! O seu nome permanece nas páginas inspiradas como a expressão de uma fase tétrica e terrível da história decadente do homem. Ai deles, diz Judas, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Pedro também apresenta Balaão como uma figura proeminente num dos quadros mais sinistros da humanidade caída, um modelo sobre o qual são formados alguns dos caracteres mais perversos. Fala daqueles que, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, segundo Pedro 2 versos 14 a 16. Estas passagens são solenemente conclusivas quanto ao verdadeiro caráter e espírito de Balaão. O seu coração estava posto no dinheiro, amou o prêmio da injustiça, e a sua história tem sido escrita com a pena do Espírito Santo como um aviso terrível a todos os professos para que se guardem da avareza, que é idolatria. Não ponderaremos mais a triste história. O amigo pode meditar por alguns momentos sobre o quadro apresentado em Números 22. Pode estudar as duas figuras proeminentes, o astuto rei e o ambicioso e obstinado profeta, e nós não duvidamos de que deixará o estudo com o sentimento profundo do mal da avareza, o grande perigo moral de ter as afeições do coração postas nas riquezas deste mundo e a grande bem-aventurança de ter o temor de Deus perante os seus olhos. O Senhor está a favor do seu povo. Vamos prosseguir agora com o exame dessas maravilhosas profecias pronunciadas por Balaão em audiência com Balaque, rei dos Moabitas. E profundamente interessante assistir à cena que se desenrola nos lugares altos de Baal, notar a grande questão em jogo, ouvir os oradores, ser admitido atrás das cenas numa ocasião tão importante. Quão longe estava Israel de suspeitar o que se passava entre o Senhor e o inimigo. Murmuravam talvez em suas tendas no próprio momento em que Deus anunciava a sua perfeição pela boca do profeta ambicioso. Balaque teria de boa vontade visto Israel amaldiçoado, mas, bendito seja Deus, ele não permitirá que alguém amaldiçoe o seu povo. Poderá ter de tratar com eles, ele próprio, em segredo, acerca de muitas coisas, mas não consentirá que alguém fale contra eles. Poderá ter de os descobrir a si mesmos, mas não consentirá que um estranho os denuncie. Isto é um ponto de grande interesse. A grande questão é não tanto o que o inimigo possa pensar do povo de Deus ou o que eles próprios possam pensar de si ou uns dos outros. A verdadeira questão, a questão de máxima importância, é: o que pensa Deus deles? Ele conhece exatamente tudo que lhes diz respeito, tudo que são, tudo que têm feito, tudo que há neles.
Tudo é claramente revelado aos seus olhos perscrutadores. Os segredos mais íntimos do coração, da carne e da vida, são todos conhecidos por ele. Nem os anjos, nem os homens, nem os demônios nos conhecem como Deus nos conhece. Deus conhece-nos perfeitamente e é com ele que temos de tratar, e podemos dizer, na linguagem exultante do apóstolo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 verso 31. Deus nos vê, pensa em nós, fala a nosso respeito, atua por nós, segundo o que ele mesmo tem feito de nós e por nós, segundo a perfeição da sua obra. Os espectadores podem ver muitas faltas, mas, quanto à nossa posição, o nosso Deus vê-nos só na perfeição de Cristo, somos perfeitos em Ele. Quando Deus contempla o seu povo, vê nele a sua própria obra, é para a glória do seu santo nome e louvor da sua salvação que nenhuma mancha se vê naqueles que são seus, aqueles que, em graça soberana, fez seus. O seu caráter, o seu nome, a sua glória e a perfeição da sua obra estão envolvidos na posição daqueles com os quais se relacionou. Por isso, no momento em que qualquer inimigo ou acusador entra em cena, o Senhor sempre coloca-se na sua frente para receber e responder às acusações, e a sua resposta é sempre baseada, não sobre o que os seus são em si mesmos, mas sobre o que ele tem feito deles por meio da perfeição da sua própria obra. A sua glória está ligada com eles, e, justificando-os, ele mantém a sua própria glória. Coloca-se entre eles e as línguas acusadoras. A sua glória exige que eles sejam apresentados em toda a beleza com que os tem revestido. Se o inimigo vem para amaldiçoar e acusar, Javé responde dando livre curso à sua eterna complacência naqueles que escolheu para si mesmo, e os quais tornou idôneos de estar na sua presença para sempre. Tudo está exemplificado de uma forma notável no 3º capítulo do profeta Zacarias. Ali também o inimigo se apresenta para se opor ao representante do povo de Deus. Como lhe responde Deus? Simplesmente purificando, vestindo e coroando aquele que Satanás desejava amaldiçoar e acusar, de forma que Satanás não teve nada para dizer. É reduzido ao silêncio para sempre. Os vestidos sujos são tirados e aquele que era apenas um tição tirado do fogo é feito um sacerdote com uma mitra. O que era apenas útil para as chamas do inferno é agora idôneo de andar nos átrios do Senhor. Assim também quando nos voltamos para o livro de Cantares, vemos a mesma coisa. O noivo, contemplando a noiva, diz-lhe, tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Cantares 4 verso 7. Ela, falando de si, só pode exclamar, eu sou morena. Cantares 1 versos 5 e 6. Assim também em João 13 o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz-lhes, vós estáis limpo, ainda que dentro de algumas horas um deles houvesse de negar e jurar que não o conhecia. E tão grande a diferença entre o que somos em nós próprios e o que somos em Cristo, entre o nosso estado positivo e o nosso estado possível. Esta verdade gloriosa quanto à perfeição do nosso estado deve fazer-nos descuidados quanto ao nosso estado prático. Longe de nós tal pensamento. Pelo contrário, o conhecimento da nossa posição em Cristo, absolutamente estabelecida e perfeita, é o próprio instrumento de que o Espírito Santo se serve para nos excitar à perfeição prática. Executemos essas palavras poderosas da pena do apóstolo inspirado, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros. Colossenses 3 versos 1 a 3. Não devemos nunca medir a nossa posição pelo nosso estado, mas julgar sempre o estado pela posição. Rebaixar a posição por causa do estado é dar o golpe de misericórdia a todo o progresso e cristianismo prático. A linha de pensamento precedente está eficazmente ilustrada nas 4 parábolas de Balaão. Para falar segundo a maneira dos homens, nós nunca teríamos tido um aspecto tão glorioso de Israel, como é visto na visão do Todo-Poderoso, do alto das rochas, por um que teve os olhos abertos, se Balaque não tivesse procurado amaldiçoá-los.
O Senhor, bendito seja o seu nome, pode abrir rapidamente os olhos de um homem para o verdadeiro estado do caso a respeito da posição do seu povo e quanto ao juízo que faz deles. Reivindica o privilégio de expor os seus pensamentos a respeito deles. Balaque e Balaão com todos os príncipes de Moabe podem reunir-se para ouvir amaldiçoar e afrontar Israel, podem edificar 7 altares, e oferecer um bezerro e um carneiro sobre cada altar. A prata e o ouro de Balaque podem brilhar aos olhos do ambicioso profeta, mas todos os poderes da terra e o inferno, dos homens e dos demônios combinados, na sua terrível e sombria ordem de batalha, não podem evocar o menor alento de maldição ou de acusação contra o Israel de Deus. Teria sido tão inútil o inimigo procurar um defeito na formosa criação que Deus tinha declarado muito boa como lançar uma acusação contra os remidos do Senhor. Oh, não! Eles brilham em toda a beleza com que Ele os tem revestido, e tudo o que é preciso para os ver assim é subir ao alto das rochas, para termos os olhos abertos e vê-los segundo o seu ponto de vista, na visão do Todo-Poderoso. Havendo dado assim uma vista geral ao conteúdo destes notáveis capítulos, vamos aludir rapidamente a cada uma das 4 parábolas em particular. Descobriremos um ponto distinto em cada uma característica no caráter e condição do povo, visto na visão do Todo-Poderoso. O primeiro oráculo de Balaão. Na primeira das parábolas maravilhosas de Balaão, temos, claramente, apresentada a separação do povo de Deus de todas as nações. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei, quando o Senhor não detestai porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só e entre as gentes não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Pobre, desgraçado Balaão! Miserável homem! Gostaria de morrer a morte dos justos. Muitos aqui dizem o mesmo, mas esquecem que o caminho para a morte dos justos é possuir e viver a vida dos justos. Muitos, quantos? Gostariam de morrer a morte dos justos sem viverem a vida dos justos. Muitos gostariam de possuir a prata e o ouro de Balaque, contudo serem contatos entre o Israel de Deus. Pensamento vão. Ilusão fatal. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Aqui temos Israel escolhido e separado para ser um povo à parte particular, um povo que, segundo o pensamento divino a seu respeito, devia jamais, em tempo algum, ou sob qualquer pretexto por qualquer razão, misturar-se com as nações ou ser contado com elas. Este povo habitará só. Isto é claro e enfático. É verdadeiro quanto à semente literal de Abraão, e verdadeiro a respeito de todos os crentes hoje em dia. Deste princípio desprendem-se imensos resultados práticos. O povo de Deus deve estar separado para si, não porque seja melhor do que os outros, mas simplesmente em virtude do que Ele quer que o seu povo seja. Não prosseguiremos por agora este ponto, mas o amigo fará bem examinando-o à luz da palavra divina. Este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Mas ao Senhor agrada, em sua graça soberana unir-se com o seu povo, se os chama para serem um povo separado no mundo, para habitar só e brilhar por ele no meio dos que ainda estão nas travas e sombra da morte, só pode tê-los numa condição que lhe convinha. Tem de torná-los como desejaria tê-los, a tais como convém para louvor do seu grande e glorioso nome. Por isso, na segunda parábola, o profeta é obrigado a declarar não apenas o estado negativo, mas também o estado positivo do povo. O segundo oráculo de Balaão. Então, alçou a sua parábola, e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio.
Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Números 23 versos 18 a 24. Aqui achamo-nos em terreno verdadeiramente elevado, e tão elevado quanto é sólido. Este é na verdade o cume das penhas, o ar puro e a vasta extensão das colinas, de onde o povo de Deus é visto somente na visão do Todo-Poderoso, visto como ele os vê, sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante, com todas as suas deformidades ocultas da vista, e toda a sua beleza vista sobre eles. Nesta sublime parábola, a bem-aventurança e segurança de Israel tornam-se dependentes, não deles, mas da verdade e fidelidade do Senhor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Isto põe Israel sobre um terreno firme. Deus tem de agir segundo a sua natureza. Existe qualquer poder que pode de algum modo impedi-lo de cumprir a sua palavra e o seu juramento? De certo que não. Ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Deus não quer, e Satanás não poderá inverter a bênção. Desta forma tudo é resolvido. Tudo está em ordem e assegurado. Na parábola antecedente a expressão era Deus não amaldiçoa. Aqui é, e ele tem abençoado. Há um progresso evidente. Enquanto Balaque conduz o profeta ambicioso de lugar em lugar, o Senhor aproveita a ocasião para descobrir novos rasgos de beleza no seu povo e novos pontos de segurança na sua posição. Assim não é meramente o caso de serem um povo separado que habita só, mas são um povo justificado que tem o Senhor seu Deus com eles, e, assim, no meio deles ouve-se o alarido de um rei. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O inimigo pode dizer, tem havido iniquidade e maldade em todo o tempo. Sim, mas quem pode obrigar o Senhor a vê-la, quando ele próprio lhe aprouve afastá-la como a uma nuvem espessa por amor do seu nome se ele a lançou para trás das suas costas, quem pode trazê-la perante seu rosto? E Deus quem os justifica, quem os condenará? Deus vê o seu povo de tal modo libertado de tudo que podia ser contra eles, que pode fazer a sua habitação no seu meio e fazer ouvir a sua voz entre eles. Bem podemos portanto exclamar, que coisas Deus tem feito! Não é, que coisas Israel tem feito! Balaque e Balaão teriam encontrado bastantes motivos de maldição se fosse uma questão da conduta de Israel. Bendito seja o Senhor, é sobre o que ele tem feito que o seu povo permanece, e este fundamento é tão estável como o trono de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor se mantém precisamente entre nós e todo o inimigo, que temos nós de temerá se ele se encarrega de responder por nós a todo acusador, então a nossa parte deve ser, com toda a segurança, uma paz perfeita. O terceiro oráculo de Balaão. Contudo, o rei de Moabe esperava ainda e procurava cuidadosamente alcançar o seu objetivo. E, sem dúvida, Balaão fazia o mesmo, pois que se haviam aliado contra o Israel de Deus, recordando-nos, forçosamente, a besta e o falso profeta que devem ainda levantar-se e desempenhar uma parte terrivelmente solene em conexão com o futuro Israel, como se vê nas páginas do Apocalipse. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E, levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos, que boas são as tuas tendas, ó Jacó. As tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, consumirá as nações, seus inimigos, que terrível aviso para Balaque, e quebrará seus ossos,
e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Números 24 versos 1 a 9. Alto, ainda mais alto é o tema aqui. Bem podemos exclamar à medida que subimos em direção ao cume das penhas, mais alto, e escutar essas brilhantes expressões que o falso profeta foi obrigado a proferir. Era cada vez melhor para Israel e cada vez pior para Balaque. Tinha de postar-se de lado e ouvir não apenas como Israel era abençoado, mas ele próprio era amaldiçoado por ter procurado amaldiçoá-los. Mas notemos especialmente a rica graça que brilha nesta parábola. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas as tuas moradas, ó Israel! Se alguém tivesse ido examinar essas tendas e tabernáculos na visão do homem, elas podiam ter parecido tão negras como as tendas de Quedar. Mas, vistas na visão do Todo-Poderoso, eram boas e todo aquele que as não via assim necessitava de ter os seus olhos abertos. Se eu contemplar o povo de Deus do cume das penhas, vê-lo-ei como Deus o vê, e isto é vestido com toda a beleza de Cristo, completos nele, aceitos no amado. E isto que me habilita com eles, a avançar com eles, a ter comunhão com eles, a elevar-me acima dos seus pontos de vista, defeitos, fraquezas e enfermidades. Se eu os não contemplar deste ponto alto, deste terreno divino, poderei estar certo de deitar os olhos a qualquer pequeno defeito que manchará completamente a minha comunhão e transtornará os meus afetos. A declaração no texto não aborda, de modo nenhum, a questão de disciplina na casa de Deus. Nós somos obrigados a julgar o pecado moral e os erros doutrinários. 1 Coríntios 5 versos 12 e 13. No caso de Israel, veremos, no capítulo seguinte, em que terrível pecado eles caíram. Isto alterou o juízo do Senhor? De certo que não. O Senhor não é homem, para que se arrependa. Ele não é filho do homem, para que se arrependa. Julgou-os e castigou-os pelo seu mal, porque ele, o Senhor, é santo, e nunca pode sancionar no seu povo qualquer coisa que seja contrária à sua natureza. Mas nunca poderia anular o seu critério a respeito deles. Conhecia tudo acerca deles. Sabia o que eram e o que fariam, mas ainda assim disse: não vi iniquidade em Israel, nem encontre maldade em Jacó. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! As tuas moradas, ó Israel! Isto era fazer pouco caso do seu mal, um tal pensamento seria blasfêmia. Podia castigá-los pelos seus pecados, mas no momento em que o inimigo aparece para amaldiçoar ou acusar, o Senhor põe-se defronte do seu povo e diz: não vejo iniquidade. Que boas são as tuas tendas! Amigo, crês que tais maneiras de ver da graça divina justificam o espírito do antinomianismo? Longe de nós tal pensamento. Podemos estar certos de que nunca estaremos mais longe desse terrível mal do que quando respiramos a pura e santa atmosfera do cume das penhas, esse terreno elevado de onde o povo de Deus é visto, não como é em si mesmo, mas como é em Cristo, a não segundo os pensamentos do homem, mas segundo os pensamentos de Deus. E, demais, podemos dizer que a única maneira verdadeira e eficaz de levantar o padrão da conduta moral consiste em permanecer na fé desta preciosa e tranquilizadora verdade de que Deus nos vê perfeitos em Cristo. Mas devemos deitar mais uma vista de olhos à terceira parábola. Não somente as tendas de Israel são boas aos olhos do Senhor, como o povo mesmo se nos apresenta como permanecendo nas antigas fontes da graça e ministério vivo que se encontram em Deus. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Como isto é perfeitamente belo! E pensar que somos devedores dessas sublimes expressões à ímpia associação de Balaque e Balaão. Mas há mais do que isto. Não somente se vê Israel bebendo dessas fontes eternas da graça e salvação, mas, como há de ser sempre o caso, como um meio de bênção para outros. De seus baldes manarão águas. E o firme propósito de Deus que as 12 tribos de Israel sejam ainda um rico meio de bênção para todos os confins da terra.
Aprendemos isto de passagens como Ezequiel 47 e Zacarias 14, sobre as quais não nos determos por agora, referimo-nos apenas a elas, porque mostram a maravilhosa plenitude e beleza destas gloriosas parábolas. O amigo pode meditar com muito proveito espiritual sobre estas passagens e outras análogas, mas guarde-se cuidadosamente do sistema fatal falsamente chamado de espiritualizar, o qual, de fato, consiste principalmente em aplicar à igreja professante todas as bênçãos especiais da casa de Israel, enquanto que deixa para esta apenas maldições da lei quebrantada. Podemos estar certos de que Deus não sancionará um tal sistema como este. Israel é amado por amor dos pais, e os dons e a chamada de Deus são sem arrependimento. Romanos 11 verso 29. O quarto e último oráculo de Balaão. Terminaremos este capítulo com uma rápida referência à última parábola de Balaão. Balaque, havendo escutado um tal brilhante testemunho quanto ao futuro de Israel, e à destruição dos seus inimigos, não só ficou profundamente desapontado, mas grandemente enraivecido. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o seu lugar, eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então, Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo, e ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, tu que o seu pobre coração desejava ardentemente, não fosse traspassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração, o que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Isto era tocar o fundo da questão. Então, alçou a sua parábola e disse, e fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase de olhos abertos, e vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, que fato tremendo para Balaão, uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete, versículos 10 a 17. Isto completa perfeitamente o assunto destas parábolas. A pedra cimeira é colocada aqui na magnificente superestrutura. É, em boa verdade, graça e glória. Na primeira parábola vemos a separação absoluta do povo, na segunda, a sua perfeita justificação, na terceira a sua beleza moral e sua fecundidade e, agora, na quarta, estamos postados no próprio cume das montanhas, no cume das penhas, e contemplamos as extensas planícies de glória em todo o seu comprimento e largura, estendendo-se num futuro ilimitado. Vemos o leão da tribo de Judá acocorado, e ouvimos o seu rugido, vemo-lo agarrar todos os seus inimigos e reduzi-los a átomos. A estrela de Jacó levanta-se para não mais se pôr. O verdadeiro Davi ascende ao trono de seu pai, Israel é preeminente na terra e todos os seus inimigos são cobertos de vergonha e eterno desprezo. É impossível conceber alguma coisa mais magnificente do que estas parábolas, e são tanto mais notáveis quanto é certo que se pronunciam no próprio término do curso de Israel pelo deserto, durante o qual haviam dado amplas provas do que eram, de que materiais eram feitos, e quais eram as suas inclinações e faculdades. Mas Deus estava acima de tudo, e nada alterou a sua afeição. Quando Ele ama até ao fim, e por isso a aliança entre os que são tipos da besta e do falso profeta fracassou. Israel foi abençoado de Deus e não pôde ser amaldiçoado por ninguém. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho.